Eu vou falar sobre um assunto hoje que é muito comum a todos nós. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Não é uma especialização psicológica do assunto. Eu não vou adentrar profundamente ao que tange a psicologia do assunto, que é uma ciência. Mas eu vou caminhar um pouco perto da psicologia e da Bíblia. Aí, com a Bíblia, a gente trafega melhor. Então, o assunto que eu tenho para compartilhar nesse Power Study aqui é medos. Esse é o tema da mensagem. Medos. É o tema do estudo. E eu quero começar com um texto de Deuteronômio, capítulo 31, versos 6 a 8. Medos. Então, vamos trafegar em um assunto que é comum a todos nós. Quem aqui, não precisa nem levantar a mão, nem responder, nem perguntar para ninguém, mas quem aqui já enfrentou instantes de medos? Por exemplo, eu, de vez em quando, me pego sentindo medo. É normal. Você vai ver a diferença do medo normal e o medo excessivo. Mas medos são normais. E a gente vai distribuir conhecimento sobre o assunto. O texto diz, Deuteronômio 31, versos 6 a 8, portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês, ele não os deixará nem os abandonará. Certeza, tá vendo, gente? Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse, seja forte e corajoso. Ou seja, Moisés recebe da fonte originária, que é Deus, e agora transmite culturalmente para Josué, tá vendo? Ele chama Josué e aquilo que ele ouve de Deus, ele passa para Josué. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria. Então, Moisés, e agora transmitido para Josué, vai? Você a dividirá entre eles e a entregará como herança. Não tenha medo, tá vendo? Então Moisés fala lá em cima sobre o medo, porque recebeu de Deus instruções e agora ele passa para Josué. Nem desanime, porque é normal, os medos nos desanimam. O próprio Senhor irá diante de vocês, ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonar. Esse mesmo Deus está conosco todos os dias. Não mudou, amém? 6 aqui dizem amém. Vamos lá. Uma revista importante, há pouco tempo, publicou uma matéria dizendo que um dos maiores males da atual sociedade, da atual humanidade, é o mal da ansiedade. E essa ansiedade, que é um fenômeno emocional, e aí passa pela psicologia e tal, essa ansiedade ela é muito advinda dos medos. O medo de muita coisa gera ansiedade. Tudo bem? Um estudo da Califórnia revelou que não só os fatores de risco, como a gente já conhece, hipertensão, diabetes, causam mal, como também o poder da ansiedade. Também não vou entrar em detalhes da ansiedade, até porque tem um estudo sobre a ansiedade que o apóstolo dá aqui que eu acho fantástico, não vou entrar nele. Mas, hoje, a ansiedade é considerada fator de risco. Pode causar mal, pode adoecer a gente. Importante. Então, morrer de ansiedade hoje é uma coisa comum. Você dizer que é aquela coisa, eu estou morrendo de ansiedade. Hoje é literal. Tem gente que está morrendo, infartando, porque deixou excesso de ansiedade entrar no coração. Lembra Jesus? Não estejais ansiosos. Era o cuidado de Jesus em não deixar que a gente atravesse a linha normal, até de uma ansiedade normal. Porque a ansiedade normal é tudo bem. Ó, vai ter um bebê. Aí você sabe que está na gestação. Gente, dá uma ansiedade normal. Essa, tudo bem. O problema é quando vira doentio, passa para o excesso da ansiedade. Aí a ciência vai classificar uma série de ansiedades. Eu até escrevi aqui por causa das pesquisas. Então existem os ansiosos fóbicos, os somatizadores, os psicastênicos, introvertidos. Não vou definir. Isso aqui você vai pesquisar, vai dar Google lá para você poder aprender. Mas nós estamos numa sociedade que está exigindo demais. Um tempo da humanidade está nos exigindo demais. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma criança, hoje, do século atual, ela tem o mesmo nível de ansiedade de um adulto da década de 50.
uma criança hoje, de 7 anos, 8 anos, 10 anos, tem o mesmo nível de ansiedade de um adulto da década de 50. Ou seja, se tornando cada vez mais precoce o efeito da ansiedade. Muito perigoso. Tá. Mas assim, eu disse a você que a ansiedade é uma consequência que acontece do medo, dos medos da vida. Tá. Mas e medo, gente? Já que o tema é medo, são medos. O medo é bom? Existe medo bom? Sim ou não? Hein? Quem acha que tem medo bom, levanta a mão. E quem acha que... Isso, legal. E quem acha que não tem medo bom, levanta a mão. Existe medo bom, gente. O medo necessário. O medo normal provoca em nós a reação de vigilância. Lembra de atravessar a mão? Lembra disso? Segurar atravessando a mão, atravessar a rua, perdão, segurando a mão do pai e da mãe. É o medo. Se a criança não tem um mínimo de medo, ela atravessa e morre, atropelada. Então, o medo diante de uma situação perigosa é normal, é uma reação normal, até que faz com que o organismo ative uma série de sensores. Ok? Por exemplo, você chega diante de um animal selvagem, até dentro da jaula você fica com um certo... Opa, vai que, né? Então são gatilhos importantes para manter o ser humano em equilíbrio. Porque se a gente não tivesse medo das coisas mais normais da vida, a gente sairia fazendo tudo quanto é coisa e aí ia morrer. E rápido. Então ninguém vive sem medos. O que não pode é a histeria do medo. Aí é perigoso. A histeria do medo é perigosa. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo, que nós não recebemos de Deus o espírito de covardia. Não. Então a gente não tem que lembrar que algumas coisas terão que ser enfrentadas mesmo com os medos. Ok? Mesmo com os medos. Mesmo mergulhado nos medos, a gente vai ter que enfrentar. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. O medo ensina, o medo normal, o normal. Ensina, instrui, impõe limites. Medo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha 8 anos de idade. Me valeu essa história. Quem lembra do filme Bebê de Rosemary? Lembra? Bebê de Rosemary. Pesado, né? Feio. Um bebê lá. Era de terror. Bebê de Rosemary. Meu pai falou assim, não assista esse filme, porque você não vai conseguir dormir, você é muito pequeno. Mas eu insisti com meu pai e resolvi assistir o Bebê de Rosemary. Conclusão, nunca mais, quando meu pai dizia, não assiste, isso aí não é bom, nunca mais eu deixei de obedecer, porque eu não consegui dormir mais. Eu vi o bebê na minha cama, eu vi o bebê de Rosemary estava querendo entrar na minha casa. Eu falei, então assim, aquele medo de não mais viver aquilo me provocou para nunca mais meu pai dizendo não veja, eu realmente obedeci. Ó, de 125 imperativos, o que é imperativo? Ordens que Jesus dá no Evangelho. Jesus, ele emite 125 ordens, tá? De palavras, de expressões que ele dá. Vá, não tema. Das 125 ordenanças, imperativos de Jesus no Evangelho, 21 são não temas. Das 125, 21 não temas. Então, é um assunto preocupante, porque é natural que a gente saia do medo normal e entre no medo excessivo. Eu vou discernir com você quais são esses medos. E para quem tem curiosidade, o segundo imperativo que ele dá, 8 vezes ele escreve, é ame ao próximo. Ame ao próximo. Ele fala 8 vezes. Mas não temos, ele fala 21 vezes. Olha que interessante. Mais do que ele mandar amar o próximo, é mandar não ter medo. Sério. Então eu separei para você uma galeria de medos, para você poder ter uma ideia junto comigo, tá? Se você quiser anotar, muito legal. A galeria dos medos excessivos, aonde o medo sai do normal. Vamos ver em que áreas. Olha lá. Número 1,
O medo de não se tornar alguém expressivo. Pergunto para você, já passou isso aqui por você em algum momento? O medo de não se tornar alguém expressivo, assim, cara, eu vou virar zero à esquerda. Isso faz lembrar a posição social e status. Então, assim, cuidado para que isto aqui não entre em colapso na tua mente e torne você uma pessoa composta deste medo excessivo. E sabe o que acontece às pessoas quando elas têm esses medos excessivos? Eu também vou mostrar para você. Tá? Tudo bem? Então, em primeiro lugar, na galeria dos medos excessivos está o medo de não se tornar alguém expressivo. Puxa, será que eu vou me tornar alguém? Será que eu vou ter a capacidade de influenciar as pessoas? Será que eu vou poder ajudar as pessoas? Será que a minha família vai ver que eu sou alguém? Será que a minha esposa vai ver que eu me tornei uma pessoa importante? Será que meu marido vai ver que eu me tornei uma pessoa importante? Será que meu pai, uma expectativa tão grande em cima de mim, eu tenho medo de não me tornar alguém importante, eu tenho medo. Isso é um medo excessivo. Cuidado, cuidado. A gente se torna alguém quando a gente constrói uma história para chegar a ser alguém. Ninguém é alguém de paraquedas, que é uma grande ilusão dos últimos dias. Essa sociedade está cada vez mais veloz, tudo muito rápido acontecendo. Então, o que está acontecendo? As pessoas querem também pessoas prontas, imediatamente prontas. Então, você hoje não quer mais esperar um profissional ficar pronto. Olha, o apóstolo falou uma coisa aqui, eu também tenho esse medo, gente. Sabe, pastor Adolfo, eu também tenho esse medo. Eu digo no médico aqui hoje que eu não sei mais se o médico vai me tratar do jeito que... A impressão que eu tenho é que parece que está tudo muito mal formado. Eles não têm mais a opinião segura. Me lembro quando eu era pequeno, minha mãe me levava num pediatra no Brasil, lá no Rio de Janeiro, chamado doutor... Era Roberto, doutor Roberto. Até hoje esse homem está na minha mente. Porque ele cuidou de mim e do meu irmão. Até bem rapazinho ele cuidou, porque a gente foi sendo cuidado por ele. E eu me lembro, o doutor Roberto, ele tinha uma fala tão segura. Minha mãe chegava lá chorando, apavorada, porque eu não sei, lembra disso, Adriano? Minha mãe apavorada. Aí ele olhava assim, tá chorando por quê, Isabel? Isso não é nada, mulher. Isso é isso. Mas ele tinha uma forma segura de falar, mostrava direitinho, acabou. Hoje, a impressão que eu tenho é que eu chego diante do médico, ele antes de me dar uma resposta, ele vai dar uma consultada. Ele vai no Google. Assim, daqui a pouco eu vou ter que fazer o que ele está fazendo, né? Mas por quê? Uma velocidade de formatação de profissionais muito, muito grande. A gente está querendo tudo muito pronto. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo. Cuidado, para você não estar entrando num estado de medo excessivo por não estar se tornando alguém. É um tempo, um caminho, é um processo. Estude, faça a sua parte. Segundo, esse é um que mexe com a gente demais. O medo de não atender às expectativas. Porque hoje o que está se exigindo da gente. Sabe o limão? Quem já comprou limão e o limão não tinha suco? Aí você cortou o limão, colocou naquele espremedor. Aí você faz uma força, cai uma gota de limão. Aí você fala, gente, não pode. Eu comprei o limão para fazer uma limonada. Não é isso? A gente, às vezes, está sofrendo desse medo aqui. E o medo gera ansiedade. E qual é o medo? O medo de não atender às expectativas. Poxa, será como é que o meu marido vai me interpretar? Poxa, como é que será que a minha esposa vai me interpretar? Poxa, será como é que meus pais? Como é que é a igreja? Como é que é o pastor? Sabe, a gente fica com ansiedade exacerbada porque fica esperando a expectativa do outro, é cheio de carências. Gente, isso não resolve. Porque queremos, em nome da eficiência, sabe, mostrar tudo. Calma, só faça a sua parte. Faça o que tem que ser feito. Mas é a galeria de medo. Vamos lá. Estou mostrando a galeria, tá? Terceiro. Medo de errar. Quem tem medo de errar aqui? Normal até o medo de errar. O problema é quando ele começa a se tornar excessivo. Aí vira doença. Então você se cobra tanto, se fere tanto, que você não aceita, não admite um errinho só. E o problema é quando você vaza esse erro para outras pessoas. Que aí você não erra, não quer errar e também não deixa ninguém errar. Então, seu filho sofre, sua esposa sofre, seu funcionário sofre, seu patrão sofre, sua igreja sofre. Todo mundo sofre. Porque você não aceita erro de jeito nenhum. Não, calma, gente. Flexibilidade. Somos seres humanos. Então, o medo de errar e tem o outro, o de não ser entendido. Porque assim, além de não errar, eu não consigo. Se eu errar, eu não admito isso. Você também tem aquele assim, ó, vai pensar de mim o quê?
não vai me compreender quando eu errar. Eu gosto de uma frase do apóstolo, ele fala assim, a defesa da reputação é o último estágio do orgulho. E se encaixa aqui. A gente, quando tem essa coisa excessiva, esse medo de não ser entendido, a gente começa a querer defender a gente mesmo na nossa reputação, porque a gente fica pensando assim, vai que vão pensar o que de mim? Filho, para com isso, para com essa crise. Para com essa crise, siga a vida. Que lindo, você está numa igreja, servindo a Deus, conhece o evangelho, o poder de Jesus, está aprendendo a cada dia. Se livre dessas amarras. Tudo bem que aparece de vez em quando, mas aí você agora com conhecimento, você vai fazer, opa, peraí, vamos lá. Próximo. O medo da escassez. Que o medo de errar e não ser entendido passa pela automutilação e autopiedade. Então você fica se mutilando, quer se mostrar como vítima o tempo todo para poder ser aceito ou entendido. O próximo é o medo da escassez. O que significa isso? Retenção demasiada e acúmulo desnecessário. Eu vou usar o ponto negativo dela, mas era uma mulher que tinha muitas virtudes. A avó da minha esposa, Ana Cláudia, Dona Irene, uma italiana, era assim, fora do padrão. Eu até entendê-la, porque carioca, criado ali na gema, brasileiro, até entender a cultura italiana, eu levei um tempo. E hoje eu admiro demais. Por quê? Porque ganhei maturidade e vi que, rapaz, quando eles contribuem para a vida da sociedade, é um povo enérgico, é um povo de garra, é um povo de trabalho, é um povo muito verdadeiro e tal. E eu me lembro da Dona Irene, jeitão, tal, avó da minha esposa. Dona Irene, ela passou o período de guerra, pastor Décio, na guerra. Então, ela, naquela época da Segunda Guerra Mundial, na transição ali de França, ela estava morando na França, mas era italiana, porque tinha que sair da Itália para fugir para a França. Aí a guerra vai estourar na França, uma lenha. Então, ela, por conta da dificuldade de comer, passar necessidade de um período de guerra, ela desenvolveu esse medo de escassez. Aí o que a Dona Irene fazia? Ela comprava, em vez de comprar uma lata de leite condensado, como a gente compra 2 latas para fazer um doce e tal, ela comprava um monte de latas. Graças ao bom Deus, ela tinha uma condição financeira boa. Ela e o esposo, o avô da Ana Cláudia, que está vivo até hoje. Dona Irene já partiu para o Senhor, porque se converteu, que entregou a vida a Jesus Cristo. Mas o seu Amorim está vivo lá. E aí eu me lembro que eu chegava na casa, tinha um monte de coisas estocadas lá, só que elas estocavam muito tempo. Então as latas iam vencendo. E aí, quando você ia ver, tinham 10, 15, 20 latas de leite condensado vencidas. E quando ela ia ver que estava vencendo, o que ela fazia? Ela começava a distribuir. Chegava na casa dela, você levava alguma coisa, porque ela ia dar alguma coisa. Só que tudo com a validade vencida ou a vencer. Mas era o quê? O medo da escassez. Dominou de tal maneira a mente dela que ela não aceitava não ter alguma coisa na sua despensa. Entende como é que o medo domina a gente? Ser humano, crente, mas uma cabeça dominada. Por causa da retenção demasiada e acúmulo desnecessário. Tudo bem, gente, guardar, mas cuidado para a gente não guardar demais aquilo que nunca vai usar. Quem aqui tem garagem? E quem guarda coisas na garagem? Gente do céu. Tem dia que... E aí a vontade que você tem de jogar fora, mas na verdade não tem a vontade de jogar fora. Você fica olhando, assim, não, um dia eu posso precisar. Essa coisa de um dia eu posso precisar, nunca precisa, gente. Aí tem que desapegar. Medo da retenção. Medo da escassez, aliás. Próximo medo, vamos lá. Esse aqui pega muita gente. Todos nós, gente. Todos eles aí. Ó, o medo da incerteza do futuro. Quem tem medo da incerteza do futuro? Vou contar coisa espiritual, tudo bem? Você está comigo aqui? Vou contar coisa espiritual. Um dia eu estava trabalhando. E eu me lembro que eu estava preocupado com o que estava acontecendo, uma situação do momento. Aquela situação momentânea. Eu estava num carro, sozinho, e vendo que a minha situação não estava legal. As coisas vencendo e tal, e eu falei, Deus, como é que eu vou fazer? Conta vencendo, me ajuda, Senhor, eu preciso resolver minha vida. Aí, eu lembro que eu pensei assim, Luninha, como é que vai ser o meu futuro, gente? Oh, Deus, como é que vai ser o meu futuro? Gente, vou falar para vocês, nitidamente, como você está ouvindo a minha voz através desse microfone, eu ouvi a voz de Deus, eu não tenho dúvida que é a voz de Deus. Ele soprou aqui assim em mim, aqui. Eu ouvi a voz dele. Ele disse assim, eu sou o teu futuro. Não tinha ninguém no carro, irmão. Eu quase que olhei para o lado assim. Eu sou o teu futuro. Eu vi. Porque a gente tem uma tendência a entrar no estado doentio da ansiedade por causa disso aqui, ó. Que a gente olha o futuro sempre... Ó, queridos, bem-vindo ao mundo. O futuro sempre será incerto.
Ele nunca vai ter certeza. Porque você pode dizer assim, ó, juntei patrimônio, juntei dinheiro, trabalhei bastante, mas daqui a pouco acontece uma coisa que você não esperava. Infelizmente, tá, gente? Eu não estou sendo profeta do caos, não. Mas é uma doença que aparece, é uma ruptura na família, é um problema grave que acontece. Então você fala assim, ué, me preparei para um monte de coisa, mas no final não estou negando a necessidade da gestão e do planejamento para viver bem. Todo mundo tem que planejar. Mas eu quero mostrar para você, cuidado até na hora de planejar, porque dependendo do teu grau de força motora, de dinamismo para planejar, pode ser que você esteja caindo nesse medo da incerteza do futuro. E esse futuro, ele é um dragão fumegante. Solta fogo assim, você não sabe nem qual é a hora que ele aparece. Então, gente, cuidado. Último. O medo das piores hipóteses. Gente, hipótese é concreta sim ou não? Hipótese é realidade? Hipótese aconteceu? Hipótese é o quê? Tá. Hipótese é uma ideia. Hipótese é uma sugestão. Hipótese é uma possibilidade. Tudo isso é futuro? Já aconteceu, sim ou não? Se não aconteceu, por que a gente se preocupa? Então, a gente faz o cálculo das hipóteses. Você está ali, ó. Aí, de repente, você se vê num cenário da vida, sabe, pastora Liane? A gente se olha num cenário da vida e fala assim, peraí, pelos meus cálculos, vai dar errado isso aqui que eu estou vivendo. Só que isto é uma... E a gente é tão especialista nas hipóteses que a gente calcula sempre as piores. A gente normalmente não pensa nas melhores hipóteses. Ó, vai melhorar, vai mudar, eu vou conseguir, minha casa vai ser salva, o evangelho vai entrar na minha família, eu vou pagar essa dívida que está me perturbando, eu vou ser mais feliz no meu casamento, eu vou conseguir uma pessoa para ser feliz, meus filhos serão uma bênção. Não, a gente entra logo na pior, a gente não entra na melhor. E isso é perigoso, porque o pior medo de sobrevivência é esse aqui. Você está trabalhando com o campo da hipótese. Os dois últimos ali são perigosos. É o futuro que é incerto. Você está com medo do futuro, gente, e medo das hipóteses. Eu acho que pelo cenário, porque eu já passei isso aqui no passado, tudo bem, ninguém vai negar a sua experiência de vida. Mas tem coisa que foge à regra. Gente, a vida não é uma regrinha certinha com uma tabela que acontece tudo certo. Não é, gente. A vida é igualzinho o gráfico do coração, do eletroencefalograma. Ou do eletrocardiograma, perdão. E do encefalograma também. Porque o cérebro também, as ondas do cérebro são todas disformes. Então, tanto o cérebro quanto o coração, aqui, ó as ondas, a vida vai ser sempre assim, gente. A vida vai ser sempre assim. Agora, vamos aprender um pouco mais? Vamos. O que o medo provoca em nós? Esse medo excessivo, então. Vamos lá? Número 1, anote. O medo nos transforma em controladores. Aí não, eu estou só discernindo com eles aqui ainda. O medo nos transforma em controladores. Vou usar um texto da Bíblia. Ó. Em Mateus, no capítulo 8, e Marcos, no capítulo 4, eu não vou botar na tela porque eles são extensos. Mas vocês devem lembrar, se não lembram, eu vou lembrá-los. Houve uma tempestade no barco. E os discípulos entraram em pânico, certo? E eles gritam, Senhor, salva-nos que nós vamos morrer. Então, eles começam a gritar. Mestre, nós morramos. Essa frase, gente, não se importa que nós morramos, são os discípulos dizendo para Jesus, faz alguma coisa. Sim ou não? Sabe quem que fala assim? Você não se importa que nós vamos morrer? Tipo, faz alguma coisa. Porque quando a gente está debaixo de medo excessivo, dessa galeria, a gente costuma ser controlador. Porque a gente quer controlar. Porque o ser humano sabe que se ele controlar, no controle ele acha que ele resolve o problema. Só que muitas vezes a gente não vai controlar, não vai resolver o problema e o medo vai persistir. Então, o que a gente tem que fazer? Calma que a gente vai chegar. Mas o medo, anote, nos transforma em controladores. A gente quer controlar. 2. O medo corrói a nossa confiança em Deus. O medo corrói a nossa confiança em Deus. Sabe aquela coisa? Ele me abandonou. Deus não escuta mais minhas orações.
E em terceiro lugar, em primeiro lugar, o medo nos transforma em controladores. Porque a gente quer logo pegar o controle achando que a solução está em quando a gente está no controle. E quem disse que é sempre quando está no controle? É melhor deixar Jesus ficar no controle do barco. 2, o medo corrói a nossa confiança em Deus. Faz minar. Aí a gente começa a ter discurso de quem não confia em Deus. Está com a confiança corroída. Terceiro, o medo enfraquece a nossa memória. A gente esquece, nos momentos de medo excessivo, aquilo que já aconteceu. A gente esquece aquilo que Deus já fez na nossa vida. Bate uma amnésia espiritual. Por que eu digo isso? Porque baseado no texto de Marcos, Mateus capítulo 8 e Marcos 4, os discípulos já estavam andando com Jesus há algum tempo, eles tinham visto um monte de milagre. Mas nesse momento do barco, eles entram em colapso. Gente, era se o Deus que fez milagre antes de entrar no barco, por que é só confiar? É só confiar. Ele vai continuar fazendo milagre. Tudo bem? Então, o que fazer? Para terminar. Agora sim, pode colocar. O que fazer? Assim, pergunta para mim, o que eu faço então? Fala. Não, desse jeito você dormiu aí, vai. O que eu faço então? E aí eu digo assim, o que eu faço então quando os medos me dominarem, quando aquela galeria aparecer, quando as ansiedades tomarem conta de mim? O que eu faço então, gente? Olha linda a Bíblia, gente. A Bíblia, a palavra de Deus. Ó, coisa linda. Primeira coisa que eu preciso fazer para vencer esses medos, tá? Que a gente está discernindo juntos aqui. Manter o movimento. Porque manter o movimento ativa a vida. Então, assim, tá com medo? Vai pra rua. Tá com medo? Vai trabalhar. Vai sair, vambora. Tá com medo? Tá com medo que não vai fechar uma conta, que o negócio não vai acontecer, que vai só entrar em colapso, que a doença apareceu, que o médico deu diagnóstico. Movimenta, vai pra rua, vai, se ativa. Deixa a vida ativar. Porque parado não vai resolver. Ó, em Marcos, no capítulo 14, verso 33, eu acho que esse aí tem para colocar na tela, isso. Mateus capítulo 14, verso 33, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Ele estava prestes ao Calvário. E olha o estado emocional de Jesus, olha lá. Homem. Lembra, ó, Deus 100%, homem 100%. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor. Quem está com pavor está com medo, gente. Sim ou não? Então, grande pavor e angústia. Estou falando de Jesus, esse aqui é ele. Está mostrando para a gente, lembra, que na forma humana a gente também vai sentir as mesmas coisas. Mas o que Jesus faz? Quando ele está aqui, está pertinho do Calvário. Ele sabia que o plano do Pai era ir à cruz e morrer em nosso favor. A pergunta que eu tenho para fazer para você, ele parou? Porque ele resolveu ativar a vida, então ele mantém o movimento. Então, onde eu tenho que ir? Para a cruz? Então eu vou me movimentar até a cruz. Eu posso estar cheio de pavor, de angústia, eu já orei suando sangue, mas eu tenho que manter o movimento. Então, assim, quando os medos te dominarem, a primeira coisa que você tem que fazer é manter o movimento. Então, vem para a igreja. Vem para a igreja. Eu estou com medo, não sei o que vai acontecer na minha vida. Então, vem para a igreja, vem aqui. Tem uma palavra aqui para você. Vem orar na madrugada, a gente está pensando aqui, projetando, a gente agora, madrugada, quem sabe aqui vamos organizar nas próximas semanas já, a gente vir aqui de novo para madrugada, está conversando com o pastor Décio sobre isso, a gente pensar em madrugada, a gente tem orado junto com o apóstolo. Gente, vem para madrugada, vem orar. Ativa a vida através do movimento. Ai, mas eu não sei como vai ficar, tá tudo, mas então vai trabalhar, vai para a rua, vai fazer algo. Vai conectar com pessoas, se relaciona com pessoas, sabe, busca uma oportunidade. Eu recebi um conselho do meu sogro, quando eu era bem mais jovem assim, eu estava num momento desempregado, bem novinho, e a Ana Cláudia novinha, e os meus filhos eram bem pequenininhos, e eu estava desempregado e tal. E eu me lembro que ele falou assim para mim, Xan, quando a gente está nesse estado desempregado, parado é que não dá para ficar, porque nada vai chegar no teu colo. Então faz o seguinte, finja que você conseguiu um trabalho e sai para a rua para trabalhar no horário que todo mundo sai para trabalhar. Então, que horas que as pessoas normalmente já estão na rua? 8 da manhã? Está todo mundo já na rua trabalhando? Tá bom, então você toma um banho, levanta, acorda, e 8 da manhã você vai para a rua. Fazer o quê? Não sei. Vai andar.
Vai andar, encontra uma porta, uma loja, encontra alguma coisa, alguma porta vai se abrir para você. Porque você está se expondo. Gente, lembra aquele ditadinho? Só é visto? Né? Ela acha... É isso aí mesmo. Quem não é visto não é lembrado. É isso aí. Ó, uma salva de palmas aí para a Nátia que matou a charada. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, sai na rua, vai, ativa a vida. Ativa a vida. Faça como Jesus. Tem uma direção de um propósito, segue até ele. Segue até ele. Você tem algo queimando no seu coração, segue até na direção desse propósito. Levanta, faça a sua parte, vamos embora. Estava chegando a hora do cálice, ele enfrentou os medos e seguiu. Não parou. 2. Então aqui, o que fazer? Pergunta de novo aí, o que eu faço? Não, desse jeito não. Vai, me ajuda, Lucas. Não, Lucas. Mas é o Lucas daqui, ó. É o Luquinha, não é esse aqui? Ó, alimentar a fé mata de fé dos medos. Boa. Falei fedo. Gente, eu tô ficando velho. Vamos de novo. Volta a fita. Alimentar a fé mata de fome os medos. Como é que eu alimento a fé? Vou mostrar para vocês um profeta. Ó, profeta, gente. É profeta de Deus. Não é qualquer um. Profeta de Deus, igual você. Mas é profeta, ó. Lamentações, Jeremias, capítulo 3, versos 5 a 7. Olha que lindo isso, ó. Olha como é que começa o discurso de Jeremias diante dos medos dele. Olha aqui, ó. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Tá com medo ou não tá? Muito. Enterrou-me num lugar escuro como os que há muito morreram. Está se sentindo sufocado, enterrado. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. Agora, isso do verso 5 ao verso 7. Agora, olha lá embaixo. Depois do mover e tratamento de Deus, olha o que esse homem vai dizer. O mesmo Jeremias. Então, assim, eu estou cheio de medos aqui dentro de mim. Eu estou cheio de medo. Mas se eu alimentar o medo, eu vou sucumbir. Então, eu vou usar a fé para matar os medos que estão dentro de mim. E a fé vem pelo ouvir o quê, gente? Palavra de Deus. O que você está ouvindo agora vai te ajudar a matar os medos através da fé. Agora vamos ver o que Jeremias, pela fé, usa para matar os medos. Olha aqui, ó. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim. Eu vou me alimentar. Não, você está aqui nessa noite, você tem que se alimentar disso aqui, gente. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, está se alimentando. O Senhor é a minha porção e por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Glória a Deus por isso, gente. Ou seja, eu posso escolher ficar com o medo ou alimentar a minha fé. Se eu alimento a minha fé, eu mato o medo de fome. E último lugar. Pergunta de novo, o que fazer? O que fazer? Bom, o que fazer? A companhia de Jesus fará toda a diferença. Aqui na empresa não, tá, gente? Aqui na América a gente costuma associar logo a companhia. Tá, não, aqui a companhia é a presença de Jesus. A presença de Jesus fará toda a diferença. Ó, eu termino dizendo para você o seguinte. Gente, nesse estudo, a minha ideia é fazer com que você entenda que a maior solução para todos os medos da vida não são os melhores livros que você está lendo. A maior solução para todos os medos da vida não são as boas conversas que você possa ter, os tratamentos. Eu não estou dizendo que você não possa ler livros. Eu não estou dizendo que você não possa ter atendimento, terapia, não é nada disso. Você pode ser acompanhado por tudo isso. Mas a maior solução para todos os medos da vida é a palavra de Deus dentro de você. Gente, é de fato a palavra de Deus. É crer. Olha isso, ó.
Jesus, quando vai embora, em João, no capítulo 14, verso 16, põe o texto para mim, para a gente terminar. Põe lá o texto. João, capítulo 14, versos 16 e 17. Eu estou indo, tá, gente? Ele está falando para os discípulos, eu vou embora. Mas eu vou pedir ao Pai, Ele dará a vocês outro encorajador que nunca os deixará. Esse encorajador é o Espírito Santo, é consolador em algumas traduções, das mais clássicas. A palavra grega que está ali no grego original é alos. Consolador ou encorajador é alos. Sabe o que significa alos? Outro exatamente como eu. Então, quando eu for, o meu Espírito Santo vai habitar em vocês. Porque eu vou pedir ao Pai, Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber Ele, gente. Só recebe Ele quem entrega a vida a Jesus como Salvador, quem entendeu que Jesus é o caminho. Pois não o vê, verdade. Gente, mas a gente praticamente vê Ele, né? Não vê e não o conhece, o mundo, né, gente? O mundo. Mas vocês conhecem. Ó, eu sou o teu futuro. Quem falou? É Ele, gente. Pois Ele habita com vocês agora e estará com vocês. Quer vencer medos? Já tem dentro de você o remédio. O Espírito Santo está dentro de você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Vamos ficar de pé. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você está entendendo? Gente, a solução para todos os medos da nossa vida é a presença de Deus em nós. É a palavra que é gerada dentro de nós. É a presença dele que nos conduz todos os dias. É a presença que está no barco, na tempestade, no sono que nós dormimos também. É a presença que cuida de nós quando nós não temos a saída para nada. Ele tem sempre a saída. Ele tem sempre a direção. Esse é o nosso Deus, gente. Medos sempre existirão. Só toma cuidado para que os medos não se tornem excessivos e comecem a dominar sua vida e a sua mente. Quando começar a parecer que vai excessivo naquela galeria, aí você vai fazer o quê? Vai lembrar que o Espírito Santo, outro, igual a ele, é como Jesus morando dentro de você, dizendo assim, eu sou igual a ele, é o Espírito dele mesmo, dizendo para você, não temas, não temas. Ele, lá no Evangelho, falou 21 vezes, das 125 vezes que ele falou do imperativo, ele disse 21 vezes, não temas. Mas ele é aqui dentro da gente, todo dia, quando a gente acorda, ele diz, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Todo dia ele vai dizer para você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Se você ouviu essa mensagem e você entendeu que o Espírito Santo está dentro de você e você entendeu que você precisa do Espírito Santo para vencer os medos. E se os medos batem na sua porta de vez em quando, eu acredito que todo mundo vem aqui na frente quando eu fizer essa chamada. Para a gente orar. O que é orar aqui, gente? Vamos orar juntos? Então, assim, quem aqui não tem medo? Ninguém, todo mundo tem, gente. Mas todos os dias o Espírito Santo renova as misericórdias dentro de nós. Como diz Jeremias, que começou assustado, mas depois disse, não, eu creio. Eu creio que o meu Deus vai cuidar de mim, o Senhor me sustentará. Não temas, não temas. Se você entende isso, se você entende, sai do seu lugar e vamos orar juntos. Nós todos aqui juntos, vamos lá. Vem cá para a gente orar, gente, vem. Para a gente dizer para nós mesmos, não vamos ter medo disso não. Não. Traz sua esposa, seu marido, vai dizer, tenha medo não, meu filho, tenha medo não. Tenha medo dessa palavra que você recebeu, não. Tenha medo dessas coisas que estão acontecendo, não. Tenha medo não, minha filha. Tenha medo não. Não temas. Não temas. Não temas. Não